Bom, agora eu vou fazer mais duas perguntas minhas aqui e você recebeu um monte de perguntas do Brasil todo. Nós vamos fazer uma espécie de pinga-fogo aqui, né? Eu vou jogar a pergunta, vou dizer a pessoa, a cidade, o estado, e você, né, vai responder mais rapidamente, senão o pessoal não vai querer assistir nossa entrevista e vai ficar muito longa. Bom, uma das coisas é o seguinte, você tem uma forma de trabalhar, né? Tem os conceitos gerais que você passa, até aulas em grupo, mas tem aquilo que é específico do aluno e você tenta descobrir isso. Partidas que o aluno joga, por exemplo, você vai começar com o aluno que já tem uma certa bagagem, já tem um certo desenvolvimento, tem uma estrada aí que ele já caminhou bastante. As partidas dele seria esse laboratório, quando entra um aluno que já está jogando torneios, já tem rating, está evoluindo, assim, qual que é esse parâmetro? E o cara que sai do zero, aquela expectativa, por exemplo, que se fala das famosas 10 mil horas, né? Tudo para você conseguir a excelência, geralmente cai nessas 10 mil horas. Por exemplo, se o camarada lá estuda 4 horas ao dia, né? 250 dias por ano, por exemplo. Suponhamos que 115 ali, 125 dias ele não... desculpa, 115 dias ele fique sem ver xadrez. Vai gastar 10 anos. Quer dizer, é uma média boa para chegar a um mestre, por exemplo. Então, esse jogador que já caminhou e esse jogador que está começando, como que você faz esse balanço deles? Olha, quem está começando, se for aula de iniciação, você consegue, não vou dizer impor, mas fazer um trabalho do zero, né? Você já pode definir as aberturas e tal, porque você não sabe ainda as tendências desse jogador. Se ele gosta de mais agressividade, se ele gosta de jogar partidas mais estratégicas, se ele gosta de trocar as damas. Cada caso é um caso, né? O Armin Prudian, por exemplo, que começou lá comigo no Colégio Dante Alighieri, onde eu leciono, o Armin Prudian, ele estava no 7º ano, o pai dele, o Vasquez, veio falar comigo, eu falei, olha, eu falei para ele, olha, menino é muito talentoso e tal. Ele fez um repertório de aberturas que ele gostava de finais a princípio. Então, o Rui Lopes das Trocas já trocava as damas e punha as peças. Entende como é que é? Mas isso numa fase muito inicial. Então, ele, por exemplo, rapidamente conseguia fazer as coisas, o pai ajudava a estabelecer livros, né? Conhecedor de vários livros de xadrez, passava as coisas para ele. E no caso do Armin, um exemplo, ele começou a devorar as aulas, ele tinha aula comigo no Dante, aulas particulares de domingo, das 10 da manhã ao meio-dia, veja só. O Vinícius Saito acompanhava o Armin junto, acompanhava as aulas, e eu passava todo o conteúdo de abertura, era uma coisa focada, e depois o Vinícius Saito, depois da aula, almoçavam, e o Vinícius ainda praticava, que ajudava muito, porque o Vinícius Saito tem uma grande força prática, um jogador forte, né? Então, ele praticava as aberturas com o Armin. Então, você veja só, rapidamente, em pouco tempo, ele já conseguiu ganhar campeonato sul-americano, brasileiro, e passou de um nível assim, foi subindo rapidamente, depois mais tarde teve, enfim, outros treinamentos, mas o menino tinha um talento nato para jogar e conseguiu focar em coisas específicas. Quando você consegue fazer isso bem, você pode colocar algumas coisas e vai mudando depois. Agora, quando você tem um aluno que vem já com algumas digamos, não é vícios, mas ele tem um jeito de jogar, alguma coisa está errada, você tem que avaliar aquilo que ele é muito bom e atacar o que ele está mal. Então, para isso, você vê uma série de partidas, faz uma análise muito profunda das partidas, da forma como ele jogou, e depois você define, olha, aqui você está bem, vamos deixar. Esse aqui está mal, nem que seja mudar o repertório de abertura, até o estilo do jogador, de repente não é um jogador que, por exemplo, tenha as manhas, vamos assim, de jogar de maneira agressiva e escolhe uma abertura sendo que ele é um jogador posicional. Nem mesmo ele sabe disso. É tarefa do treinador pegar, mudar isso e tentar equilibrar. Então, se ele está aqui numa coisa boa e aqui ele está ruim, tentar manter e chegar, né? Porque a excelência acontece quando você consegue atingir o equilíbrio como jogador, né? Então, tem vários exemplos de alunos meus que vieram assim e que meu foco é atacar sempre as debilidades, né? Para poder que rapidamente ele consiga chegar naquela média necessária. Né? Tá. Agora vamos para as perguntas, né? Para a gente caminhar já para o final da entrevista. Vamos lá. Wagner Kuhn, de Charqueadas, Rio Grande do Sul. Ele fala de um incidente envolvendo aí o Mequinho e você relacionado à troca de peças na abertura. Em sendo o Mequinho, né? Brilhante jogador, mas polêmico ali, né?
em muitas situações. O que é que aconteceu na sua partida com ele? Bom, vou falar aqui agora duas coisas curiosas. Bom, o Mequinho, ninguém pode negar, foi o melhor jogador brasileiro de todos os tempos, é um gênio do xadrez, chegou a ser o terceiro melhor do mundo, muito de esforço próprio, uma pessoa focada no xadrez de forma absurda, né? Um gênio do jogo. Eu tive a possibilidade de ser o analista dele no match com o Serauan, o Dirk e a Isabel, me chamaram, a Isabel Sampaio, o Dirk Dagoberto, irmão do Herman Klaus, organizavam o match dele com o Serauan e falaram, se suspender alguma partida, você ajuda o Mequinho nas análises, né? Eu falei, opa, para mim vai ser uma honra, imagina, poder aprender, né, e tentar dar umas dicas e ver, né? Conversei com ele rapidamente na época, o que se esperava do match, né? Mas ele acabou não suspendendo nenhuma partida e eu não tive essa honra de poder ver o Mequinho analisando. Mais para frente, depois ele jogou o match com o Vescovi, né? E aí eu treinando o Vescovi para esse match, vi todas as partidas do Mequinho, analisei tudo, orientei o Vescovi de quais seriam as aberturas que eu deveria jogar e o Vescovi acabou começando o match perdendo, o Mequinho jogou mais destino que não estávamos esperando, mas no final o Vescovi acabou ganhando esse match por 3-2, né? O Vescovi ganhou esse match. Então são as experiências que eu tenho com ele. Pouco depois disso, ocorreu o incidente que o nosso amigo fala, mas veja bem, é o jeito dele, né? A partida já tinha começado, eu estava de pretas, e ele tirou minhas peças e colocou as peças dele porque ele disse que minhas peças não eram oficiais. Eu confesso que eu fiquei irritado, né? Na hora, mas o Antônio Rezende, mestre internacional, falou, calma, ele quer, puxa vida, né? Porque você está jogando, você está ali como jogador, né? Não está mais como treinador. Depois teve o relógio, que acabou sendo trocado, porque não estava dando, teve um problema. E mais tarde se jogava no ritmo de 1h para 23 e uma nocaute. E ele estava muito à prova de tempo, eu joguei uma Tarrashi sueca, uma coisa que eu tinha tido alguns bons resultados, e faltava um lance para ele completar, e ele pega e ainda olha para o lado e pergunta para o árbitro se ele tinha completado o lance, e o árbitro fala que não. Veja você como é que é, né? Nos jogos abertos. Meu Deus do céu! E aí ele faz o lance completo. Então foi uma coisa assim, mas veja bem, isso daí, não quero aqui de maneira alguma, isso aqui foi um incidente de partida, como acontece em vários, né? E o que aconteceu foi que logo depois foi o match, a gente acabou empatando a partida, conversamos, não há nenhum problema com o Mequinho. São aqueles nervosismos de partida que ocorrem, de jogador para jogador, que não denigrem mais. Imagina, o Mequinho é um monstro sagrado, a gente só tem que agradecer por ele, né, ter jogado esse xadrez fantástico nos anos 70. Tá, legal. Curiosidade aí, então. E o Joca, né? Nosso grande amigo Joaquim de Deus Filho, ele tá em tudo quanto é lugar. Eu vou colocar que ele é tipo A, né? São Paulo, mas o Joca tá no Brasil todo e até fora do Brasil. Inclusive, a última postagem que eu vi dele, ele estava no Paraguai jogando torneio. Mas ele manda, então, duas perguntas. Ele pede as considerações suas aí sobre o livro do Pacman, Estratégia Moderna de Xadrez, tido, né, por muitos como o melhor livro de estratégia de todos os tempos, e a utilização de programas para estudo, né? O que você acha? Nós já falamos um pouquinho disso ao longo da entrevista, mas aí você reforça esses dois pontos. Utilização de programas, então, para estudo e o livro do Pacman. Olha, o Joca é uma pessoa que eu acho que ele deve ter mais do que um Joca, né? Ele está sempre em todos os lugares. Não pode. Não é possível. Não é possível. Ele está em todos os lugares postando, mandando vídeos e tal. É uma figuraça. Assim, o Estratégia Moderna, acho que todo bom jogador, assim, pessoa que quer progredir tem que ler. Eu não digo para os meus alunos, mas é curioso. Você pede para ler, pergunta se eles leem. A gente tem que ler de capa contra capa, né? Então, por exemplo, tem aluno que às vezes pergunta que diagrama é esse? Eu tanto leio o livro, já sei quem foi a partida e quem jogou. Mas é porque a gente vê isso todos os dias, né? Mas como é que pode você não ler um livro desse? A tradução em português, quem consegue o livro em PDF, ou está a edição esgotada, é sensacional. Então, é um livro que tem que ser lido, né? Poderia mencionar a trilogia do Kotov, os livros do Dvoretsky, todos esses que eu já mencionei devem ser lidos, entendeu? Mas hoje, com os programas, tem vários. Eu acho que eu não mencionei o CT-Art da Rússia, é um programaço que tem vários esquemas de tática e de estratégia, dentre tantos outros, né? Então, eu acho assim, para ficar num livro, pelo menos, né? Não podemos esquecer o Xadrez Básico, também é um livraço, é difícil mencionar, são muitos livros, né? Mas, com certeza, o Estratégia Moderna do Pacman deve ser um livro que todo bom jogador que está querendo progredir tem que ler e ler de maneira
com calma, com cuidado, olhando partida por partida, fazendo análise, porque ele é um livro que tem muita informação e é bastante. Curiosamente, eu quando tentei ler o Pacman, eu não conseguia, não tinha uma base ainda de xadrez para poder ter acesso ao conteúdo ali, né? Porque as primeiras páginas você vai, mas de repente, isso quando eu comecei lá em 89, mas eu fiz uma base de xadrez, e a minha base foi muito do Grau, Tratado Geral de Xadrez, meu sistema e tal. E aí, quando peguei, deslanchou, trabalho muito com os alunos também, é uma obra que fala assim um pouco dos exemplos que ele colocou, né? Poderiam ser outros exemplos e tal, mas pega o roteiro dele ali, pega aquilo que ele colocou de sumário que você precisa estudar e se você quiser outros exemplos, tem por aí, né? Quer dizer, uma obra realmente muito boa. Paulo Nicolini, de São Paulo, ele trabalha lá com o nosso amigo Rezende, no Saving, e ele está trabalhando aí, né, aprofundando uma carreira de treinador. Então, ele, preocupado com esta formação, ele fala sobre a formação, metodologia, sistematização como professor. Que dicas você poderia dar para ele? Olha, o Paulo, ele conheceu bem meu trabalho porque ele foi um dos professores da rede pública municipal, apesar de trabalhar no Saving, que eu formei, né? Ele participou de uma das formações, né? Enfim, todos esses livros que a gente falou, por exemplo, eu acho que eu não sei se é o Neri que está fazendo alguns vídeos também, ele estava fazendo alguma coisa. Vídeo. Hoje todo mundo está fazendo vídeo. Né? Estão cobrando livro, estão cobrando livro, estão cobrando vídeo do Peliquian. Quando é que vai sair o canal do Peliquian, os livros, né? Mas hoje realmente está, e o Neri tem feito bons vídeos aí. Então, mas quem sabe, né? É muito difícil. Eu me lembro que o Evandro, que começou a fazer agora na internet... O canal dele está espetacular, né? Espetacular. A gente estava nos abertos, ele estava começando a fazer o canal, a gente brincando, eu, Renato Quintiliano, André Diamante, estava olha os haters e tal, né? E toda vez que a gente se encontra aqui, ele veio jogar o Interclubes, a gente foi tricampeão estadual, né? Ele já falou, tem que ter uma paciência, porque você tem pessoas que são haters do nada, né? Você vê, o cara tá fazendo um vídeo, fica a gente... Eu não entendo essas coisas. Eu não sei se eu ia trabalhar muito bem com isso, sabe? E também precisa de tempo para fazer um trabalho de qualidade. Todas essas pessoas, o André Diamante, o Evandro, parece que o Iago também, grande mestre, começou sim. o trabalho, né? O Neri começou agora, e outros, para mencionar aí alguns, né? Parece que o Neri estava fazendo um comentário a respeito do Pacman, não é isso? Do Pacman, ele pegou o livro e está estudando, né? É uma maneira, por exemplo, eu acho que eu não vi ainda, não tenho tempo de ver esses vídeos para falar a verdade, né? A gente dá aquelas pinceladas, mas acho que já é uma coisa bacana que pode ajudar bastante o jogador médio, aquele jogador de 1.800, 1.900 que tende a melhorar. Acho que o Paulo tem que fazer coisas semelhantes, né? Dessas que eu falei, ler determinados livros, tem que fazer muito exercício de cálculo, né? Cálculo, por exemplo, algumas dicas que a gente tem que fazer que é importante, que eu poderia colocar para o progresso, não digo de professor, mas do jogador. Por exemplo, a ênfase entre o lance 13 e o lance 19, que eu brinco com meus alunos, que são os lances dos teenagers. Né? É a síndrome do adolescente. Eu uso um número específico, eu falo a síndrome do lance 14, né? Eles brincam porque o que ocorre de erro, eu faço uma estatística no lance 14, é impressionante. Mas é que você está saindo da abertura, que é mais conhecido, e entra no meio jogo, né? A maioria das partidas se define aí. Claro que não estou exagerando, pode ser um pouco mais, um pouco menos, né? Mas o que acontece é que o jogador sai daí com a partida melhor ou pior, depois tem que ter uma briga aí para poder ver que se vai conseguir manter a vantagem, o outro vai tentar se esforçar para poder se defender. Um exemplo, né? Então, o jogador nessa parte tem que ter uma concentração férrea, porque é aí que ele pode cometer os maiores erros. Então, vale a pena pegar as partidas e pegar especificamente essa parte, do 13 ao 19, e você vai ver que aí você vê os maiores erros. E vê onde errou, que plano poderia ter sido melhor. Pode usar o computador, apesar de que eu sou um pouco, não digo cético, porque o computador vai encontrar jogadas e tal, mas se você ficar preso ao computador, você acaba não desenvolvendo suas próprias ideias. Talvez uma possibilidade é você primeiro fazer o lance que você está pensando e depois checar com o computador, né? Outra coisa, exercício de cálculo, por exemplo, uma vez com o Milos, a gente estava andando para Curitiba e eu comentei para ele que eu pedia para as pessoas para os alunos fazerem o exercício de cálculo quando estava quase para dormir, né? E ele achou até estranho, eu falei, mas é porque a gente quer tentar atingir exatamente aquela capacidade dele
cansado, o quanto que ele rende, para tentar simular, ainda que de uma maneira, digamos, né, artificial, uma situação no tabuleiro, num jogo de partidas clássicas e tal, de 1 hora. Então, eu acho que são algumas diquinhas que podem ajudar o jogador que depois vai se tornar um jogador mais forte e um treinador melhor. Tá. O Bruno Pereira Antunes, de Petrolina, ele tem dúvida específica. Isso aqui vive chegando dúvida desse jeito. Olha, qual a melhor forma de combater o D4? Ele fala, seria a defesa eslava ou a Índia do Rei? Se eu soubesse, né? Se eu soubesse, olha, é difícil. Não existe uma defesa, não existe uma receita de bolo, né? O que ele poderia fazer é jogar as 2 defesas e depois tentar ver os resultados práticos, qual que ele se sente melhor, né? São defesas muito diferentes, né? A Índia do Rei permite uma questão mais tática, e Eslava uma defesa mais estratégica e tal, né? Mas assim, esses conceitos também mais estratégico, mais defensivo, mais agressivo, hoje também são bem complicados, né? O xadrez está muito mais dinâmico e tem defesas, por exemplo, que você pode considerar super, tipo a francesa, que tem um monte de coisa de tática, né? É difícil. O que eu sugeria para ele é jogar as 2 defesas e depois, na prática, ver o que ele se enquadra melhor. Ao escolher a defesa, eu acho que eu sou mais jogador de eslava, aí ele tentar se dedicar mais tempo a essa defesa aí, né? Bom, e pode ser que não seja nem a Índia do Rei, nem a eslava. Pode ser, mas... outra coisa, né? Eu brinco aqui com os alunos que repertório de aberturas é como namoro, né? Você namora uma moça, outra e tal, né? De repente surge alguma ali e chama atenção. E ela você casa. E então tem que ter essa afinidade aí, e é uma experimentação mesmo até dar certo, né? Claro. Douglas Roquena da Cruz, de Americana, ele fala o seguinte: qual que é o melhor jogador que você enfrentou e uma vitória inesquecível, uma vitória memorável? Olha, eu posso citar aqui, acho que o Vladimir Yeltsin é um jogador que também já ajudou a treinar o Karpov. Ele tinha um rate muito alto, eu joguei com ele. Um jogador muito forte, eu venci ele de pretas numa viagem que eu fiz com o Vesco, inclusive. A gente foi jogar um torneio na Alemanha, né? E alguns torneios na Alemanha e Espanha, e eu enfrentei ele num Open, e foi uma partida muito interessante, foi uma ortodoxa, que eu venci essa partida, e eu acho que também foi o jogador mais forte que eu joguei em termos de rate, né? Eu acho que seria ele. O FIA também, não sei, porque o FIA chegou uma época 2.600, 2.70, não sei, né? E eu também tive bons resultados com o FIA. E é também um jogador que, se for falar rating, também eu acho que chegou num rating muito alto, próximo à época aí de 2.700, né? Eu acho que ele estava numa fase muito boa. Quando eu enfrentei ele, não estava com esse rating, evidentemente, mas estou falando pela pergunta que ele me posicionou aí. Em relação à partida mais memorável, tem muitas que a gente sempre fica na memória, né? Mas eu acho que essa que eu já mencionei do Ilya Gurevich, que foi uma dragão, eu de pretas, uma partida de vários sacrifícios, eu acho que, com certeza, foi uma partida que me marcou bastante. Depois a gente fica sempre com o ego insuflado. Quem não gosta de ter o Kramnik, o campeão mundial, né? Te cumprimentar, olha, boa partida, o Harlov, o pessoal, né? Sakaev, que estava ali, acharam uma partida realmente muito boa. Seria essa daí, com certeza, está na minha memória afetiva. Bacana. Então vamos lá, são 12 perguntas, chegamos na metade. Guilherme dos Santos, de Brasília. Como o iniciante pode adquirir um nível alto em pouco tempo? Isso é um desafio bom, hein? Eu acho que isso não existe, sabe? A gente, em pouco tempo, conseguir chegar num nível muito alto. Não existe, essas coisas não existem, né? A gente está recheado de receitas de bolo na internet, de pessoas dizendo, olha, faça isso que você vai atingir isso. Olha, faça esse caminho que você vai ficar rico, sabe? Sabe essas coisas? E não só no xadrez, mas eu acho que isso não existe. É trabalho difícil, duro, diário. Eu acho que não tem que se preocupar muito em ficar forte. Ele tem que iniciar um trabalho diário e ver até onde ele pode chegar. Não tem que ficar colocando muita expectativa, não. Tem os 4 mosqueteiros do Brasil, que são filósofos, escritores, historiadores e tal, né? Que é o Karnal, Cortella, o Clovis e o Pondé. Eles chamam isso de literatura de aeroporto, né? Você chega ao aeroporto, você vê lá, fique milionário, conquiste as mulheres e tal, né? Eles falam, corra disso,
porque isso não dá certo. Cara, imagina a quantidade de horas que esses filósofos, né, historiadores estudaram para poder ter essa quantidade de conhecimento absurdo que eles têm. Não existe receita de bolo, né? Trabalho árduo, a gente sabe disso. É. Beleza, agora nós vamos aqui para a pergunta do Rui, que é de Campinas, mas ele tem 4 em 1. Então ele fala o seguinte: autossabotagem, aquele jogador está ali tocando a sua partida, de repente a mente dele começa a ficar negativa. Vou pendurar uma peça, vou ficar mal de tempo, vai acontecer alguma coisa, eu vou perder. Que a gente chama de autossabotagem. E aí, emendo já, né, as outras, ele fala o seguinte: o jogador começou aos 20 anos, é o caso dele, ficou sem jogar mais 10 anos e aos 40 resolveu estudar. Então, para um rate mais ou menos de 2.000, que é a meta dele, o tempo médio de estudo e uma carga semanal. O que você recomenda para ele? Ele fala também da questão da preparação física, esporte aeróbio e o sono. O sono você é um mau exemplo, rapaz. Eu falo para os meus alunos aqui. Mas eu não jogo. Pois é, mas tem 2 normas de GM recente aí. Eu falo para os alunos assim, ó, tem que dormir bem, porque afeta o humor, questão, né, cognitiva, tem uma série de coisas que é importante dormir bem. Tá? Eu também tenho esse problema, eu durmo muito pouco. Qual a quantidade ideal de exercícios? É verdade que estudar muitos diagramas, né, pode não ser muito bom para a assimilação desses exercícios? Então, 4 em 1 aí. Vamos ver, então, se eu consigo guardar, né? Vamos começar pelos diagramas, que foi a última. Não, eu acho que isso aí não procede, né? Estudar muito diagrama, acho que não. Você tem que estabelecer uma meta de estudo. Ele falou uma hora diárias, então esse que está com 40 anos, né? Essa pessoa, perdão, me esqueci o nome. É o Rui Rand. Qual o nome? O Rui Rand. Rui. Então, Rui, eu acho que ele tem que fazer o seguinte, ele tem que estudar 2 horas por dia, vamos começar assim. Akiba Rubinstein, um baita de um jogador, começou, se me falha a memória, com 19 anos de idade, começou teoricamente tarde, chegou onde chegou, não é verdade? Está cheio de casos de pessoas que começaram já numa idade não tão tenra, né? E conseguiram se dedicar. Acho que não existe xadrez, é um jogo que a idade não importa. A gente vai sempre começar, vai poder se dedicar profundamente e poder ver onde a gente pode chegar. Acho que 2 horas diárias está legal. Essa questão do diagrama, eu não consigo, não vejo nenhum motivo. Acho que pode fazer o diagrama assim, divide o tempo dele, uma parte abertura e tática, deixando sempre a tática para o final, quando ele estiver mais cansado, um pouquinho de abertura. E tem dia, por exemplo, que ele não faz nada disso, estuda só finais. No outro dia, ele joga na internet para ver como é que está acontecendo. Ele tem que fazer um cronograminha aí de estudo, né? Mas eu acho que não vejo problema nenhum com os diagramas. As outras foram... a questão da autossabotagem. Sim. Essa daí é muito engraçada, porque isso daí é a questão da concentração, né? A gente sabe que para trabalhar em alto rendimento, a concentração é uma coisa que pega bastante, a determinação e a concentração. Então, o que acontece? Se o jogador está com esse tipo de pensamento durante uma partida, ele não está concentrado, né? Então, para os pequenos e até para jogadores pré-adolescentes, eu chego a sugerir que você não fique pensando, olha, tal jogador jogou ali, o que ele ameaça e tal. Eu falo assim, olha, quando essa peça vier aqui, tipo, o bispo foi para C5, o que esse bispo está ameaçando? Aí você avança um peão, jogou cavalo F6, o que esse cavalo está ameaçando? O fato de você tirar a pessoalidade, né, você pegar e falar o que a peça ali está ameaçando, você vai conseguindo melhorar a ansiedade, vai ficando talvez mais concentrado, isso no caso de mais pré-adolescentes, e você tira até a pessoa que está na tua frente jogando. Você acaba, às vezes, até esquecendo com quem você está jogando, se você entrar num grau de concentração nesse nível de excelência que eu estou falando. Mas se você está preocupado, eu vou perder, que vai acontecer isso, vai perder mesmo, porque isso é o que mais acontece, né? Porque se você está preocupado em não errar, e preocupado em não ser prático, pragmático, sempre prevendo as ameaças e tentando avaliar a posição como um todo, e preocupado em coisa extra do tabuleiro, seguramente você vai acabar indo mal. Agora, depois que você progride, e depois que você está num nível de excelência de grande mestre, de profissional, aí a parte psicológica e a pessoalidade conta. Evidentemente, se eu vou jogar contra o Evandro Barbosa, o Kufir, eu vou tentar ver o que cada um tem, a sua característica específica. Mas no caso de quem está começando, eu acho que essa seria uma boa dica, né? Tem mais alguma aí, se eu fugir? Não. E isso eu já vou emendar aí, porque é o seguinte, você mora em uma região privilegiada, muito verde e tal. É muito bom para caminhar, correr, porque ele pergunta aqui qual seria, né, um esporte aeróbio, a preparação física
Essa região sua aí, Peliquião, faz caminhada, corre? Olha, eu deveria, sabe, Jeff? Porque você sabe que eu tenho diabetes, hepatite, tive um certo problema de saúde que eu luto contra esses problemas, enfim, uma coisa minha de muito tempo. E a diabetes é uma coisa muito chata, né? Parece que é mal de enxadrista, né? Tem vários que estão aí. O Álvaro Aranha, por exemplo, esse treinador é outro que também a gente fica trocando figurinha nos torneios, né? E eu confesso que eu não estou fazendo nada disso, até meu médico vai ver a entrevista e vai me dar uma bela bronca, mas eu deveria caminhar, deveria fazer isso. Mas eu estou no caminho contrário, mas a gente sempre fica assim, vamos esperar um pouquinho que a gente vai ajeitar. Não é assim que a gente faz, né? Que nem Mineirinho, vamos esperar um pouquinho, mais para frente a gente faz as coisas. E você sabe que a saúde, ou a gente cuida agora, ou tem que cuidar mais lá na frente, né? Bem pior, né? Do jeito você vai ter que cuidar, né? Se você cuida agora, vai ser um facilitador lá para frente. Se você demora mais, vai se agravar mais, mas em algum momento... Tem toda a razão. Eu não estou sendo um bom exemplo disso, mas é claro que com os meus alunos, né? Por exemplo, o Vesco praticava natação e tal. O Leitão não me lembro de praticar nada físico, depois, mais tarde, ele acabou entendendo a importância disso. Né? Você vê que hoje está todo parrudão tão forte. Né? É claro que no nível de alto rendimento, você vai ver enxadristas muito bem fisicamente. Você vê o Carlsen, Cariaquim, todos os exemplos de um físico, né? Magro, pelo menos. Né? Isso é muito importante para você poder... não adianta, você está no alto rendimento, os detalhes na preparação, os detalhes no alto rendimento são muito importantes. Então, qualquer coisinha faz a diferença, entendeu? Então, é claro que a parte física é extremamente importante e eu sempre digo para os alunos que eles têm que fazer. Mas eu estou no meu caso, como eu sou só treinador, nesses torneios que você mencionou, eu estou praticamente de férias, não tem nada, então aí você está tranquilo para jogar, né? Mas eles têm que fazer alguma atividade física assim, altamente recomendado, sem dúvida. Aqui em casa, olhando essa questão, né, ideal, a esposa é triatleta, então são 10 sessões de atividade por semana. Tem o crossfit, tem o pedal, tem a corrida e tem a natação. Aí tem a parte de alimentação. Já estou cansado só de ouvir. Não, já fico cansado. Pra você ter ideia, esses dias estava indo para uma meia maratona, 21 quilômetros, agora está preparando para maratona, 42. E tem a questão de alimentação, claro. Sono, tem o horário certo, né? Dormir, acordar e a meditação ainda. Então, quer dizer, é um conjunto que, quando eu olho para o xadrez, eu vejo assim que a gente está muito atrás dos outros esportes nessa questão, né? Porque os outros esportes realmente eles cuidam muito disso, a questão do sono, a meditação, né? A parte, por exemplo, suponhamos que o caso dela fosse mais corrida, mas tem outras coisas que ajudam ali. Então a gente fica mais ali, né? Grudado no tabuleiro, a parte técnica, e esse entorno é importante, né?